Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com a nossa série de encontros com a literatura antiga. Hoje, o quinto encontro da série, intitulado Isaías. Nessa aula, vamos continuar o nosso estudo dos principais livros da Bíblia hebraica, falando sobre os profetas posteriores. Eu vou começar definindo o papel do profeta hebraico na monarquia e mais tarde eu falo sobre os diferentes períodos de tempo representados pelos livros de profecia. Na sequência, foco no livro de Isaías e falo com alguns detalhes, dentro do que o tempo me permite, sobre essa obra, tanto no seu próprio período de tempo, quanto como ele foi usado como um livro de profecia, no sentido de prever o futuro por autores cristãos posteriores. Os profetas posteriores, como eu mencionei na nossa aula passada, consistem nos livros de Isaías, Jeremias, também tenho aí incluído Ezequiel e os 12 assim chamados profetas menores. Esses livros representam os ditos de porta-vozes ou homens sábios que eram considerados intermediários entre Deus e o povo da aliança. Os livros de profecia, como nós os temos, provavelmente registram alguns dos ditos orais reais dos profetas, cujos nomes eles carregam, mas eles foram claramente anotados, editados e ampliados depois, de modo que os ditos originais dos profetas, de fato, formaram um núcleo em torno do qual a obra posterior, que carrega o nome daquele profeta, pôde se desenvolver. Os livros dos profetas provavelmente não assumiram uma forma canônica final, ou seja, provavelmente não foram editados na forma que nós os temos, até algum momento do século V ao século III antes de Cristo. Para nós começarmos aqui com um pouco de terminologia, é interessante questionar, e eu fiz essa promessa e agora cumpro, o que era um profeta nesse segmento da Bíblia. O sentido mais comum, o sentido moderno do termo profeta, é aquele que prevê o futuro, né? Se você disser que ouviu uma profecia, ou se alguém mencionar um profeta, nós pensamos nisso como algo que prediz o futuro. No entanto, esse não era o sentido primário nos profetas hebraicos, porque essa palavra era utilizada, então, na Bíblia hebraica. Esses profetas não necessariamente previam eventos futuros, às vezes eles previam, mas essa não era a sua função primordial. Eles estavam mais próximos de mensageiros ou porta-vozes de Deus. A palavra hebraica, que é traduzida como profeta, naviim, pode estar relacionada ao verbo hebraico que significa chamar. O profeta, portanto, seria alguém que clama uma mensagem de Deus, ou talvez alguém que é chamado por Deus para entregar uma mensagem. Curiosamente, a nossa palavra em português profeta deriva da palavra grega profetes, que é semelhante à primeira derivação possível da palavra hebraica, alguém que clama uma mensagem. Então, um profetes em grego indica um intérprete ou um proclamador, alguém que fala a palavra de um Deus. Portanto, os profetas hebreus, e nesse caso os profetas gregos também, estavam menos preocupados em prever o futuro do que em analisar o comportamento do povo no presente. No caso hebraico, em termos dos requisitos de Deus para que essas pessoas mantivessem a aliança. Pense no tributo de Natã a Davi, que eu li para vocês na última aula, no segundo Samuel, né, que é um ótimo exemplo do tipo de função que um profeta cumpria. Ora, Natã prediz o futuro. Ele diz a Davi que haverá problemas na casa de Davi por causa da transgressão de Davi em relação a Betsabá.
que a própria família de Davi sofrerá como resultado, e ele diz especificamente que o bebê de Betsabá, que ela carrega naquela época, morrerá. Natan, portanto, prediz o futuro, mas como parte integrante do seu castigo do comportamento passado e presente de Davi. O seu papel principal é, portanto, repreender Davi e a previsão do futuro se torna subsidiária a esse fenômeno. No entanto, os teólogos cristãos frequentemente interpretavam os profetas da Bíblia hebraica como predizendo a vinda do Cristo. E é aí, creio eu, que o uso moderno do termo obtém o sentido primário de previsão do futuro. Esse é o significado que está presente na tradição cristã e na literatura cristã. Portanto, para olhar para os profetas, para os propósitos do nosso curso, com um olho no seu efeito na tradição literária ocidental, realmente nós precisamos considerar como os livros de profecia e a Bíblia hebraica foram interpretados na época em que foram escritos, o que eles estavam fazendo na sua própria cultura e como eles são considerados mais adiante por autores cristãos e então por autores que construíram a tradição cristã. Há quatro grandes períodos de atividade profética que nós podemos discernir na Bíblia hebraica, desde a monarquia inicial ao período pós-exílico, ou seja, o período logo após o chamado cativeiro da Babilônia, né? Período posterior aí a esse exílio. E o primeiro período de atividade profética na monarquia inicial, que é do século XI ao século IX a.C., foi uma época em que os profetas aparentemente serviam tanto para aconselhar quanto para alertar os reis. Ora, provavelmente houve profetas antes do desenvolvimento da monarquia, no sentido aí de pregadores itinerantes, sábios, né, viajantes, conselheiros locais, talvez que podiam ser consultados por indivíduos e que podiam aconselhar a comunidade. É assim, por exemplo, que Débora parece funcionar no livro de Juízes, capítulo 4, né? No entanto, com o advento da monarquia, os profetas assumiram uma importância cada vez maior. O profeta podia anunciar que Deus havia escolhido um indivíduo em particular para ser rei, por exemplo, ou o profeta podia anunciar que Deus havia rejeitado um indivíduo em particular para a realeza por causa da transgressão desse indivíduo. E claro, o profeta também, pense de novo em Natã, serviu até certo ponto como um meio de controle sobre o rei, como um meio de limitar o poder absoluto do rei ao dizer: se você continuar a agir da maneira que você está agindo agora, você vai desagradar a Deus. Os profetas, portanto, vão se tornar muito importantes no início do período monárquico, de novo, entre os séculos XI e IX a.C. Durante o século VIII, o segundo maior período de atividade profética, o papel do profeta parece ter mudado de criador de reis para basicamente conselheiro público. Os profetas do século VIII, incluindo Amós, Oséias, Isaías e Miqueias, estavam menos preocupados com os feitos dos reis e mais com questões como justiça social e prática religiosa. E é isso que eu quero dizer quando falo que eles eram conselheiros públicos. Eles estavam menos focados em se voltarem para um rei e dizer: olha, você foi contra a vontade de Deus. Na verdade, eles estão mais interessados em dizer à comunidade como um todo: olha, é isso que nós precisamos fazer pela justiça social. É isso que nós precisamos fazer na nossa prática religiosa. Durante esse século, o século VIII, o Império Assírio destruiu o Reino do Norte, o Reino de Israel, e começou a subjugar o Reino do Sul, o Reino de Judá.
os profetas interpretaram esses eventos como sinais do juízo de Deus contra o povo hebreu, contra o povo como um todo. O terceiro período principal da profecia coincidiu com a ascensão da Babilônia. Isso seria no século VI. Lembre-se de que o cativeiro babilônico dos judeus, começado ali em 586, é uma referência muito importante porque o papel dos profetas durante o exílio dos judeus na Babilônia incluía fornecer esperança para um eventual retorno a Jerusalém e uma eventual reconstrução do templo. Os profetas, portanto, passaram durante o período do cativeiro de puramente repreender para dizer: sim, nós ofendemos o Senhor no passado, mas se nós modificarmos os nossos modos, se agirmos melhor, talvez possamos retornar a Jerusalém e talvez possamos reconstruir o templo. Então, esses são os três primeiros momentos. O quarto período profético ocorre durante o período pós-exílico, depois que Ciro da Pérsia permitiu que os judeus que assim desejassem retornassem a Judá. O fim do cativeiro babilônico em 538 ocorreu quando Ciro da Pérsia conquistou a Babilônia e disse: essas pessoas que estão aqui vivendo podem voltar para sua terra natal, podem voltar para Jerusalém, podem voltar para Judá, se assim desejarem, se assim quiserem. Durante esse período, o chamado período pós-exílico, os profetas estavam principalmente preocupados com os desafios em reestabelecer uma comunidade em condições pós-exílicas. Em particular, os profetas pós-exílicos estavam preocupados com questões de identidade da comunidade, organização social e, particularmente, resistência à assimilação. Ou seja, eles estavam preocupados com a forma como o povo judeu poderia manter uma identidade como povo judeu que era, agora que eles haviam retornado a Jerusalém. Nem todo o povo judeu foi para o exílio no cativeiro da Babilônia, houve alguns que permaneceram em Judá, e durante esse período de 60 anos ou mais, durante esse período de 2 gerações, casaram-se e se assimilaram até certo ponto na comunidade ao redor. Os profetas pós-exílicos, portanto, os profetas que falaram à comunidade que havia retornado do exílio, estavam particularmente preocupados com a seguinte ideia: como nós mantemos a nossa identidade enquanto comunidade, agora que estamos de volta a Jerusalém, agora que estamos de volta a Judá? Como podemos evitar a assimilação, o casamento entre as pessoas? Como podemos evitar que simplesmente desapareça a sociedade mais ampla que está ao nosso redor? Esses foram, então, os 4 principais períodos de atividade profética. Recapitulando, durante o início da monarquia, durante o século VIII, quando o Império Assírio estava em ascensão, e durante o início do século VI, durante o cativeiro, o exílio da Babilônia depois do exílio. Então, nesse momento, me permitam aqui direcionar a nossa atenção, feitas as devidas considerações, para o livro de Isaías, para ver como ele encapsula algumas das questões e dos problemas envolvidos na análise da literatura profética e algumas das maneiras pelas quais esses diferentes períodos podem ser refletidos num texto. Embora seja todo ele chamado de livro de Isaías, há diferentes períodos de escrita que são distintos na obra. É possível, com uma lupa, né, e muita atenção aos detalhes, perceber ali diferentes momentos no livro de Isaías. O livro de Isaías também é um dos mais famosos e belos livros proféticos, o que é uma outra razão pela qual eu quero focar nele nesse encontro de hoje. Veja que Isaías claramente tem 3 seções, 3 períodos diferentes, e essas 3 divisões são convencionalmente chamadas pelos estudiosos de primeiro, segundo e terceiro Isaías.
Eu sei que essa terminologia é um pouco confusa, mas quando nós falamos sobre, por exemplo, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, nós estamos falando sobre dois livros distintos, pelo menos como eles estão na Bíblia. Agora, 1º, 2º e 3º Isaías são, na verdade, divisões dentro da única obra chamada Livro de Isaías na Bíblia. Você não vai encontrar um título num texto bíblico que diga 1º Isaías, 2º Isaías. Essa, na verdade, é a terminologia que os estudiosos usam para falar sobre as divisões que eles discernem no seio, no interior da obra que está na Bíblia, intitulada O Livro de Isaías. O próprio Isaías, provavelmente, teria vivido no final do século VIII ou no início do século VII. E o primeiro Isaías, que são os capítulos 1 a 39 do livro de Isaías, provavelmente datam dessa mesma época. Nós achamos que, como essa seção se refere principalmente aos eventos do século VIII, a época em que o próprio Isaías viveu, e esses são os eventos aos quais essa seção do livro se refere, então, provavelmente ela foi escrita mais ou menos contemporaneamente à vida do profeta cujo nome a obra carrega. Os capítulos 40 a 66 do livro de Isaías, portanto, o segundo Isaías para os especialistas, e os estudiosos vão datar essa seção do livro do século VI, porque esses capítulos, Isaías 40 a 66, se referem à queda de Jerusalém em 586 e à deportação do povo judeu para a Babilônia. Os estudiosos, portanto, nos datam no tempo imediatamente próximo e imediatamente posterior à ocorrência desses eventos. Como uma subdivisão do segundo Isaías, os capítulos 55 a 66 são frequentemente chamados de terceiro Isaías e podem ser pós-exílicos. Portanto, eles podem ser posteriores ao retorno dos judeus do cativeiro em 538. Ora, essas três partes não foram unidas aleatoriamente para formar um único livro de Isaías, né, tal e qual nós o temos. Há conexões temáticas ao longo do livro. Ele mostra uma edição cuidadosa, mostra padrões cuidadosos, e um tema que reaparece aqui é o mesmo articulado pela história deuteronomista, como nós falávamos na aula passada, que todos os eventos da história refletem o plano de Deus, que tudo o que aconteceu é devido ao plano, à intervenção de Deus. E isso em Isaías inclui as ações de grandes impérios, como o Império Assírio, no século VIII, e os impérios babilônico e persa, no século VI. Então, não apenas as ações de indivíduos, mas as ações de impérios inteiros, de acordo com Isaías, refletem o plano abrangente de Deus para a história humana. Sobre o Império Persa, recomendo a nossa série O Império Persa, onde nós analisamos os pontos de vista mais atuais do nosso século XXI, em termos de historiografia e pesquisa arqueológica, sobre esse que foi um dos maiores impérios da antiguidade. Ora, o livro de Isaías, na forma que nós o temos hoje, reflete tanto a maneira como as palavras do profeta foram reunidas na sua época, né, quanto o processo pelo qual elas foram reinterpretadas e reaplicadas em períodos posteriores. Deixa-me explicar o que eu quero dizer com essa reinterpretação e essa reaplicação das palavras do profeta. Na sua época, as descrições muito vívidas, muito memoráveis de Isaías sobre batalhas, poderes estrangeiros hostis e ameaçadores, e o contraste entre esses poderes estrangeiros hostis e ameaçadores e o povo da aliança, na época de Isaías, essas coisas devem ter se referido aos assírios. Lembre-se que os assírios conquistaram o Reino do Norte, subjugaram o Reino do Sul na época em que Isaías estava escrevendo.
Então, quando ele fala sobre poderes estrangeiros ameaçadores e os contrasta com o povo da aliança, ele está, sem dúvida, se referindo aos assírios, que eram a ameaça na sua época. Mais tarde, essas descrições foram reavaliadas e aplicadas à conquista babilônica de Judá em 586, de modo que as mesmas descrições que provavelmente foram escritas, ou quase definitivamente foram escritas para se referirem aos assírios, foram agora aplicadas à conquista de Judá e de Jerusalém pelos babilônicos. Então, na sua redação final, lá no terceiro Isaías, a parte que pode ser pós-exílica, o contraste entre governos mundanos e o povo judeu é destacado pela primazia de Jerusalém e a expectativa de um líder justo, um líder ungido ou até um Messias. Então, após o retorno dos judeus do cativeiro da Babilônia, não houve o reestabelecimento de uma monarquia, e, em vez disso, havia essa expectativa de um tipo melhor de rei e um tipo melhor de sociedade em algum lugar na trajetória deles, né? Se nós formos, por exemplo, mais a fundo e vemos uma Bíblia comentada, por exemplo, as traduções do professor Frederico Lourenço, ou então nós vemos uma versão como a Bíblia anotada de Oxford, né, ou qualquer Bíblia que de fato tenha comentários históricos, né, de natureza científica e não apenas natureza religiosa, nós vamos encontrar uma ideia que é bastante influente, que é a imagem de Jerusalém. Porque a imagem de Jerusalém nos livros posteriores da Bíblia, em particular no livro do Apocalipse do Novo Testamento, ela não consegue ser totalmente compreendida sem compreendermos o desenvolvimento da ideia de Jerusalém lá no livro de Isaías. E nós temos a imagem de um novo governante que vai inaugurar uma nova era de justiça, retidão e paz, e aquele conceito vai se desenvolvendo no conceito de um Messias, né? Então, no início, escritos cristãos não podem ser, portanto, apreciados sem uma compreensão de como Isaías desenvolveu o conceito do governante ungido, da sua realidade histórica como a linhagem davídica de governantes judeus, para a esperada restauração de um rei idealizado para uma nação, portanto, purificada. A ideia do governante, então, vai se desenvolver em Isaías desde os verdadeiros monarcas do passado até esse governante ungido, né? O governante ungido que virá, que é o Messias. Portanto, não importa como que o livro tenha chegado à sua conformação atual, ele não é de forma alguma uma mistura improvisada de partes separadas. Eu já mencionei que há uma unidade temática em Isaías, e essa unidade também se reflete no estilo do livro. Isaías já é escrito principalmente no formato de poesia, e, claro, como eu já falei aqui, eu não leio hebraico, mas tenho noções dos rudimentos da língua e consigo também, assim como qualquer pessoa, acessar obras que comentam a escrita hebraica e os estudos hebraicos, né? E eles vão dizer, quase sempre, os especialistas, de que a poesia no livro de Isaías é uma das mais belas e de maior qualidade poética que temos na Bíblia. E isso certamente vai ser verdadeiro, independente da tradução que nós lermos. É uma das poesias mais memoráveis e um dos lugares mais fantásticos para verificar aqui a Bíblia hebraica no seu esplendor. E um dos aspectos mais notáveis de Isaías, e do segundo Isaías em particular, é a sua descrição de Deus, que implica que ele é um Deus universal de todos os povos e não apenas o Deus do povo da aliança.
Ora, lembrem-se de que na aula passada eu falei sobre como a história deuteronomística parece focar em Deus simplesmente como o Deus com quem o povo judeu fez uma aliança, e implica que outros deuses têm algum tipo de realidade. Não terás outros deuses que não eu, né? Ele não diz, não há outros deuses além de mim, né? Em Isaías, capítulo 45, versículos 5, 6 e 7, Deus afirma diretamente que ele é o único Deus que existe, dizendo, aspas, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te armo, e o ti, né, que ele fala aqui, se refere aos reis hostis, e ele segue, eu te armo ainda que não me conheças, para que saibam, desde o nascente do sol e desde o poente, que além de mim não há ninguém. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a prosperidade e crio a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Fecha aspas. Isso, portanto, está em flagrante contraste com as visões de Deus retratadas na história deuteronomista. E o segundo Isaías articula, portanto, o verdadeiro monoteísmo. Não apenas que o povo escolhido adora apenas um Deus, mas que há apenas um Deus para ser adorado. Então, isso é muito forte, muito presente aqui, e por isso a importância do livro de Isaías na construção da teologia cristã. Né? Então, as outras pessoas que adoram outros deuses não estão simplesmente naquela relação suzerano-vassalo que nós estudamos na aula passada, estão nessa relação com outros deuses, mas elas estão, na verdade, enganadas quando pensam que há qualquer outro Deus ou quaisquer outros deuses. Paralelamente a essa declaração, a essa afirmação de monoteísmo, o segundo Isaías também é muito marcante por seu tratamento do rei persa, Ciro, o rei que permitiu que os judeus retornassem do exílio babilônico. Nos capítulos 44 e 45, por exemplo, Ciro é referido como um ungido de Deus que executará o propósito de Deus. Claro, Ciro muitas vezes é referido com o termo Messias, e essa é a única vez na Bíblia hebraica que o termo Messias se refere a alguém que não é israelita. Eu não estou dizendo que Ciro é nomeado como o Messias, mas ele é referido como um Messias. Ele é referido, né, com o termo que o chama de ungido de Deus, embora ele não seja israelita. E a implicação aí parece ser que, assim como há apenas um Deus, que é o Deus do povo da aliança, mas também existe o único Deus que existe. Assim também há o Deus que pode ungir alguém de fora da aliança para cumprir os seus propósitos, se assim for necessário. E o processo, portanto, de reinterpretação e de reaplicação de Isaías, que começa no século VI, quando versículos que provavelmente foram escritos originalmente sobre os assírios passaram a ser aplicados aos babilônios e continua principalmente na tradição cristã posterior. O livro de Isaías se torna uma das fontes mais ricas nas quais os autores cristãos se basearam para encontrar as tais previsões do nascimento de Jesus. Então, vamos falar aqui de algumas passagens importantes em Isaías que foram usadas nessa forma pela tradição cristã. Um dos versículos mais importantes a esse respeito é o capítulo 7, versículo 14. Numa tradução livre, mais próxima do original hebraico, é algo como, aspas, contemplem, a jovem está grávida e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel, né?
É claro que algumas das versões mais famosas dizem algo como: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel, né? Então, nós temos aqui algumas diferenças, por exemplo, algumas versões vão dizer não, vão dizer uma virgem conceberá, outras não, outras vão dizer, olha, uma jovem mulher está grávida ou a jovem está grávida, isso vai variar, mas a palavra traduzida como jovem mulher é em hebraico alma, que significa exatamente mulher jovem. Mas o hebraico tem outra palavra, betula, que significa virgem. Então, o versículo hebraico não fala uma virgem conceberá, não diz betula, mas diz alma. Ele diz uma jovem mulher vai ter um filho. Não há nenhuma implicação sobre ela ser casada, ela não ser casada, ela ser virgem, ela não ser virgem. Então, na tradução grega da Bíblia hebraica, a tradução que foi feita para os judeus de língua grega em Alexandria, no Egito, a palavra grega que eles usam no lugar de alma do hebraico é parthenos. Parthenos não significa necessariamente virgem no sentido de garota sexualmente intocada, mas no grego significa a mulher solteira, parthenos. Então, nós temos um processo de tradução que nos afasta ainda mais do hebraico, simplesmente dizendo uma jovem está grávida, para o grego dizendo uma jovem solteira conceberá, para versões mais adiante que vão dizer uma virgem dará à luz. Além disso, é claro, o autor do Evangelho de Mateus, escrevendo em grego e provavelmente usando a Septuaginta, e os autores cristãos posteriores interpretando esse versículo em Isaías como uma referência à concepção de Cristo pela Virgem Maria, né, vão usar a seu favor. O hebraico não diz virgem, então, de quem que eles estão falando? O que que isso significa no seu contexto original? Bom, a maioria dos estudiosos da Bíblia hebraica pensa que a referência aqui é a própria mãe de Isaías, ou talvez mais provavelmente a mãe de Ezequias, porque Ezequias era rei de Judá e foi capaz de evitar a conquista de Jerusalém em 701 a.C., pagando tributo ao rei assírio Senaqueribe. Os assírios iriam tentar conquistar Jerusalém em 701. O rei de Judá pagou tributo em vez disso e salvou Jerusalém de ser conquistada naquele ponto. E a maioria dos estudiosos da Bíblia hebraica pensa que esse versículo, muito provavelmente, se refere ao nascimento de Ezequias, a um rei que dessa forma protegeria Jerusalém. Uma outra passagem crucial em Isaías para o pensamento cristão posterior foi descrita como a passagem do servo sofredor, que aparece no capítulo 53, versículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Me permitam aqui ler esse trecho um pouco mais longo, mas é uma passagem muito familiar por muitos que estudaram a Bíblia, estudaram Isaías. Esses versículos dizem, abre aspas, ele foi desprezado e rejeitado pelos outros, um homem de sofrimento e familiarizado com a enfermidade. E como alguém de quem os outros escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós o tivemos em conta. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ainda assim o consideramos ferido, abatido por Deus e afligido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Sobre ele estava o castigo que nos tornou sãos, e por suas feridas fomos curados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, todos nós nos voltamos para o nosso próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica muda, assim ele não abriu a boca. Por uma perversão da justiça, ele foi levado embora. Quem poderia imaginar seu futuro?
pois ele foi cortado da terra dos viventes, ferido pela transgressão do meu povo. Fizeram a sua sepultura com os ímpios e o seu túmulo com os ricos, embora ele não tivesse feito nenhuma violência e não houvesse engano na sua boca. Fecha aspas. Ora, obviamente, essa é uma passagem no qual os autores cristãos vão se basear para identificar com Jesus, especialmente com a paixão de Cristo. De novo, né, a história é contada aqui em tradução de uma forma muito familiar, porque inclusive tem um trecho que diz, em algumas traduções, por suas pisaduras fomos curados, né, ou por suas contusões fomos curados, né, que é uma referência ali ao flagelo do Cristo, né, a flagelação do Cristo no momento da crucificação, e, portanto, o tal servo sofredor de Isaías, seja ele quem for, né, esses homens esse homem que aparece aqui nesses versículos, geralmente chamado de servo sofredor, o servo sofredor dá suporte à ideia em desenvolvimento no cristianismo primitivo de um Messias expiatório que em vez do Messias triunfante. E esse é um ponto importante, porque a ideia original do Messias parece ter sido de que ele seria um rei triunfante que voltava sobre uma sociedade purificada. Só que o pensamento cristão primitivo reinterpreta a ideia do Messias como um Messias expiatório, né? O Messias que toma sobre si as transgressões de um povo inteiro e as espias. Esse versículo de Isaías é uma das fontes mais importantes dessa ideia, que é a interpretação do Messias expiatório, especialmente o capítulo 53, versículos 5 e 6, quando ele diz: Ele foi ferido por nossas transgressões. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então você pode ver ali como a ideia do Messias expiatório ela seria defendida com esses versículos. O significado original dessa passagem, lá no seu próprio contexto, é profundamente obscuro. Gerou muita caneta, muita escrita ao longo dos milênios para tentar explicar, né? É possível fazer aqui obras inteiras tentando identificar nas interpretações quem é esse, o que que isso significa, do que Isaías está falando. As sugestões vão incluir, por exemplo, que o servo sofredor representaria Judá como um todo, todo o reino de Judá, que ele deve ser identificado como um profeta, talvez o profeta Jeremias, e muitas outras sugestões. É, portanto, uma passagem obscura no seu próprio contexto e, ao mesmo tempo, é uma das passagens mais importantes para o contexto cristão posterior. Eu não consigo resistir a não ser mencionar nesse ponto que é através da importância de Isaías na teologia cristã que Isaías ganhou sua maior influência não na cultura literária posterior. Quando eu lia essa passagem e refletia sobre ela, né, eu ouvia na minha mente o Messias de Handel, né, com aquelas palavras que inclui ali no Messias de Handel e com as suas pisadas fomos curados, todos nós, como ovelhas, nos desviamos. E toda essa passagem nos dá algumas das músicas mais memoráveis no Messias de Handel, porque esse é o cenário, né, do livro de Isaías. E Isaías, portanto, resume alguns dos problemas em lidar com a literatura profética, algumas das questões e algumas das maneiras pelas quais a literatura profética é interessante. Ou seja, nós temos as palavras originais do próprio profeta, que foram retrabalhadas, reinterpretadas, reavaliadas, e isso vai acontecer em período de tempo posterior e são reaplicadas em situações posteriores. Eu quero muito, muito rapidamente aqui, antes de me despedir, mencionar o terceiro segmento da Bíblia hebraica. Nós falamos sobre a Torá, sobre os profetas, e a terceira seção, o Ketuvim, né, os escritos, que isso que é a palavra que significa escritos, Ketuvim, que inclui mais ou menos um conglomerado de todo o mais que não é nem Torá, nem os profetas, como eu disse antes. Os escritos incluem, entre outras coisas, um gênero muito importante que se desenvolveu após o exílio babilônico dos judeus, que é a literatura sapiencial. Os livros mais importantes da literatura sapiencial na Bíblia são o Eclesiastes e os Provérbios, que meditam sobre a natureza e o lugar da justiça no mundo. Eu direciono a atenção de vocês à nossa série sobre o misticismo dos povos do livro, onde nós abordamos ali parte dessa questão da literatura sapiencial. Mas, como eu disse, os profetas posteriores estavam interessados em justiça social em particular,
questões de justiça social, e isso é captado na literatura sapiencial, que medita sobre o que é justiça, a natureza e o lugar da justiça no mundo. Há um estudioso chamado James Williams que diz a questão com palavras extraordinariamente nítidas, abre aspas. A sabedoria é dedicada a articular um senso de ordem. O mundo é visto como uma ordem informada por um princípio de justiça retributiva, fecha aspas. Então, a literatura de sabedoria, ou literatura sapiencial, tende a abraçar a ideia de justiça, né? A justiça chamada retributiva, a justiça retributiva em ação no mundo. Mas essa visão, ela é questionada pelo Eclesiastes, entre outros livros de sabedoria. O Eclesiastes lança dúvidas sobre as suposições da teologia deuteronomista de que a justiça será recompensada e o mal será punido. E, claro, o questionamento mais importante da teologia deuteronomista e da ideia de que a justiça retributiva está, de alguma forma, em ação no mundo, que o mal e a justiça são recompensados. O questionamento mais forte dessa ideia vai acontecer na Bíblia hebraica, no livro de Jó. Portanto, no nosso próximo encontro, vamos falar do livro de Jó. E essa será a nossa última aula sobre a Bíblia hebraica. Jó é, às vezes, classificado como literatura sapiencial e apresenta o questionamento mais forte da teologia deuteronomista e da teoria da justiça retributiva de qualquer um dos textos que aparecem na Bíblia hebraica. E depois, no segmento no nosso curso, estudamos a literatura composta nos gregos, com Homero e os seus dois épicos, e depois os tragediógrafos da tradição clássica ateniense. Até o próximo encontro.